culpo sim o médico porque ele não pediu o exame que eu precisava para fazer o diagnóstico de trombofilia e evitar uma perda gestacional. Mas será que o grande culpado é mesmo o médico? Eu venho aqui fazer as vozes de cada uma das pessoas envolvidas nessa história. Eu recebi este comentário aqui e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. Bom, eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista, eu trabalho com quase todas as doenças do sangue e tenho uma ênfase aí em trombose e hemostasia. Então, a gente avalia os pacientes com defeitos aí na coagulação. O que acontece quando você vai no médico e você pede para o médico fazer o exame? Duas coisas. Ou o médico fica bravo com você e fala, não vou fazer, de raiva. Isso acontece, gente, as pessoas são humanas. Ou então ele até acha que tem indicação, mas ele sabe que não vai ser autorizado. Então ele pode te explicar, olha, eu acho que tem indicação, mas provavelmente não haverá cobertura pelo seu plano. Então a gente precisa definir o que você quer fazer. Você tem condição de fazer isso particular? Eu faço pedido, você faz. O que acontece na prática? O paciente pega o pedidinho, vai no plano de saúde, aí volta pedindo o relatório. Aí não aceita o relatório, porque a gente já sabe que não tem cobertura. Aí ele volta no plano de saúde, pede outro relatório, pede pra ir não sei aonde, nananana, e aí fica nesse joguinho e vai estressando o médico. Então, com o passar do tempo, muitos colegas acabam não pedindo o exame porque não quer se estressar, estressa já que vai estressar, estressa na hora e aí o paciente decide depois. Agora, antes de ir nesse ponto final, eu queria conversar uma coisa antes. Quando a gente trabalha para um plano de saúde, no caso aqui desse comentário, a pessoa estava trabalhando numa clínica que atende o plano de saúde, ou seja, ela é funcionária da clínica e do plano de saúde. Por quê? Porque a hora que a gente está numa clínica que atende tal plano de saúde, a primeira pessoa que a gente tem que conversar é com o responsável pela clínica, para definir se você vai aceitar alguma condição ou não, e aí se o negócio que é insustentável para você, vai embora, se a clínica não mudar. Se a clínica mudar, pode ser que a clínica mande o convênio embora. Então tem essas duas possibilidades. Quando a gente tem algum tratamento, e aí não importa muito qual tratamento que é, ou qual exame que é, ou qual situação que é, a gente sabe, a gente estuda, a gente sabe que coisas são boas e vale a pena para o paciente, mas que ainda não está aprovado no Brasil, por N razões. Não está aprovado o pagamento, não está aprovado no SUS, ou não está aprovado mesmo no Brasil e aí a gente não vai conseguir fazer aqui. Quando não está aprovado, a gente tem que pedir uma importação e aí trazer esse remédio de fora. Tem todas as taxas alfandegárias, tem um monte de entrave aí na logística. Quando está aprovado pela Anvisa, mas não está aprovado no rol, que determina quais são os procedimentos, exames que o convênio tem que pagar, daí a gente tem uma questão. Pode ser que o seu plano seja ultra top, se você consiga pagar, pode ser. Mas provavelmente, se o médico já te falou que não tem cobertura, você chegou lá no seu plano, não teve cobertura, a minha sugestão é escolha se vai pagar ou não vai pagar. Você trazer de volta o trabalho, fazer um relatório e pode ser que não seja eficaz e só vai atrasar o seu diagnóstico. A segunda coisa, tem cobertura, é obrigatório e o plano nega mesmo assim. Já aconteceu? Já aconteceu. Tem plano que nega mesmo com cobertura e tudo, e às vezes eles ficam meio que fazendo um joguinho pra falar que a culpa é do médico. Então aí você tem que escolher em quem você vai confiar, no seu plano de saúde ou no médico. E aí escolha seu lado e seja feliz. O que acabou acontecendo neste caso? Ela ficou brava com a médica, botou a culpa na médica do plano, que seguiu as ordens do plano, das sociedades de obstetrícia, de hematologia, de trombose e hemostasia, então todos os lugares falam a mesma coisa. A pessoa seguiu a recomendação de todos os guidelines, não é do Brasil, é internacional, que não recomenda o exame. Tem caso individual que vale a pena fazer o exame? Vai ter, mas é isso, individual. E aí tem que arcar com o custo. Aí ela foi no médico particular, o médico acabou fazendo a solicitação, veio positivo e aí ela acreditou ao sucesso da gravidez ao uso da enoxaparina. Tem caso que a gente vai fazer tudo isso e vai ter insucesso na gravidez? Tem caso que não é a causa, porque são trombofilias de baixo risco e com evidências não tão robustas. E aí, será que ela ia culpar quem agora?
Então a minha dúvida, sempre quando eu recebo essas coisas meio agressivas aqui no canal, é tentar trazer o outro ponto, fazer o contraponto em relação ao que pode ter acontecido em todos os casos. Eu não acho que ficar brigando, embatendo direto com quem está te atendendo é uma boa estratégia. Se você não está satisfeito, gente, tem milhões de médicos, é só você mudar de médico, né? Você começou a ter aquela rusga, eu acho que assim, você tá falando, tá explicando, e a pessoa não tá gostando do que você tá falando, eu mesmo já falo, você não quer procurar uma segunda opinião? Procurar um outro colega para ver o que ele pode te falar, de repente vai ser mais alinhado com o que você pensa. Por quê? Porque não adianta você ficar, né, dando murro em ponta de faca, você precisa ser atendido por alguém que você confie, porque o número 1 do tratamento é a confiança no profissional que está te atendendo. E aí não importa qual tratamento que você está fazendo, porque se você achar que não vai dar certo, não vai dar certo. Espero que fique aí o alerta para você e a gente se encontra no próximo vídeo.